41 ao 48. É o Vav. É o Vav. Que é todas as palavras que começam o verso, começam com a letra Vav. Lembrando que o Vav está muito ligado à questão da conexão, das conjunções, então, das relações de relacionamento no texto. Então, e, portanto, mais, certo? Então, o Vav tem muito essa função no texto. Por isso, nós vamos ter aqui muita causa no texto, faz isso e então isso será realizado. Essa é uma das características que nós vamos ter aqui nesse texto. Ok? Então, vamos ler todos juntos, irmãos. Salmo 119, verso 41 a 48. Todos juntos. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Andei na largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Amém. Então, o texto nosso dessa sessão, como eu falei, aqui o salmista, irmãos, ele vai fazer uso de termos que são próprios da salvação, né? E é importante nós lembrarmos que muitos dos termos do início da nossa história, da salvação que nos alcançou, da misericórdia que nos redimiu, elas não se apartam da gente na caminhada. Nós faremos menção da salvação e faremos menção das misericórdias durante todos os dias da nossa vida. Não será algo apenas para um momento da nossa história. Então, a salvação é algo que me alcançou, mas é algo que ainda eu peço. A salvação é algo que me foi dada, mas é algo que eu ainda clamo. Não é? As misericórdias do Senhor já me alcançaram, mas é algo que eu ainda clamo por ela. Não são verdades que aconteceram no passado, isoladamente, e agora outras verdades virão para mim, mas aquelas mesmas que me alcançaram no início, me seguirão todos os dias da minha vida, né? Parafraseando o salmista, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias até que eu chegue à casa do Senhor. Então, o salmo do verso 21, as palavras são muito claras do salmista, né? Venham também sobre mim as tuas misericórdias, né? Essa palavra misericórdia é a famosa palavra hesed em hebraico, que é a palavra utilizada para descrever o relacionamento pactual de Deus com o seu povo. Então, a misericórdia, ela não é algo que pertence ao ímpio. Deus só tem misericórdia associado ao pacto, né? Não há misericórdia fora do pacto. Você vai encontrar até, como a Escritura descreve, paciência da parte de Deus, ele espera, mas não o caráter da misericórdia. Muitos confundem que porque Deus é paciente com a sua prática de pecado, ele é misericordioso, né? E aí a paciência não é necessariamente sinal da misericórdia. Isso é importante discernir. O salmista diz: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor. E aí veja, e a tua salvação segundo as tuas palavras. Misericórdia e salvação também venham sobre mim, segundo as tuas próprias palavras. Que as misericórdias venham sobre mim. Ele deseja misericórdia tanto quanto ensino.
o que ele pede ele quer aprender do Senhor. Ele era culpado como ignorante. E ele pede a Deus misericórdia e ensino. Nos versos anteriores, ele clama a Deus que o ensine, que o leve ao entendimento da verdade. Agora, ele pede pelas misericórdias de Deus. Ele precisa de misericórdia, sem dúvida alguma, e ele entende que ele não era digno de recebê-la, tendo em vista que a misericórdia é aquilo que Deus nos dá, que nós não merecemos, né? Ele pedia misericórdia porque, irmãos, ele preferia a misericórdia de Deus do que da parte dos homens. Os homens, eles se amotinam contra ele para matá-lo, e eles não têm piedade, né? Ele pede misericórdia para com Deus. Muitas vezes é isso que o próprio Davi vai dizer: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque é misericordioso, do que nas mãos dos homens, onde não há misericórdia. Ele, quando vai questionado sobre a disciplina que ele receberia, ele diz: eu prefiro cair nas mãos de Deus, que é misericordioso, do que nas mãos dos homens, que não tem misericórdia, né? A salvação, ela pode ser confundida aqui, como se ele estivesse falando da salvação, da redenção primeira, né? Ora, irmãos, ele não tem conhecimento da misericórdia da salvação, se não for pela palavra. Entenda, ele já aprendeu segundo a tua palavra, segundo as tuas promessas, segundo o que o Senhor fala. Então o Senhor prometeu que estaria comigo, a misericórdia do Senhor me alcançaria. E provavelmente aqui ele está diante de uma grande tribulação, de um grande sofrimento, e ele espera pela salvação, assim como ele espera pela misericórdia de Deus. Quando nós lembramos das palavras do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipe, por exemplo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Ele diz que ele aguarda dos céus o Salvador. E é engraçado, ele está falando da volta de Cristo. E normalmente nós falamos de Salvador somente no início da história. A volta de Cristo a gente trata como o juiz que vem julgar. Mas não necessariamente isso é descrito como a vinda do Salvador, porque nós ainda precisamos ser salvos. A salvação, ela não é um ato único no sentido do que acontece comigo, é um ato único da obra de Deus em Cristo. Mas o que acontece comigo, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Haverá o dia que, quando Cristo voltar, que nós seremos libertos plenamente de todo o pecado e de toda a iniquidade, de toda a fraqueza. Ele pede a Deus, então, que tenha misericórdia dele. E o interessante é perceber a linguagem. Venham também sobre mim. O também conecta com o que ele já tem falado anteriormente. O que é que ele tem falado anteriormente, irmãos? Ele quer aprender do Senhor, ele quer conhecer o Senhor. Ao conhecer o Senhor, ele conhece as suas misericórdias, conhece as suas obras. Então ele pede a Deus a misericórdia e a salvação. Que venha sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Isso é o resumo e a coroa de todas as misericórdias, irmãos. A libertação do mal, a libertação do inimigo, não apenas agora, mas para sempre. Importante entender isso. É a primeira vez que a palavra salvação aparece no Salmo, em todo esse texto. E a salvação é pedida por ele, porque ele conhece a Deus. E ele junta a salvação com misericórdia. Salvação conjuntamente com misericórdia. Ele descreve toda a obra do Senhor nessas duas palavras. As misericórdias, elas são conjuntamente associadas com a salvação, porque elas vêm do mesmo Senhor, descritas na mesma palavra, segundo a tua palavra. Segundo a tua própria palavra. E quando nós pensamos na nossa própria vida, nós não estamos falando, mais uma vez, nós que já fomos alcançados pela misericórdia e pela salvação, nós ainda clamamos por ela.
nós ainda pedimos por ela. O salmista no Salmo 51, por exemplo, quando ele confessa o seu grave pecado, ele diz: perdoa-me, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. As misericórdias, elas são clamadas a Deus para que Ele não nos dê a ira e a condenação que o nosso pecado merece. As misericórdias, elas vêm sobre nós para que os inimigos não exerçam o poder e a força que eles têm toda contra nós, e o Senhor possa interferir nisso. Mas Ele pede, Senhor, juntamente com isso, a tua salvação. O Senhor, irmãos, o Senhor das misericórdias, a Ele é a glória, não é? A Ele é a glória, porque a salvação vem dEle e a misericórdia vem dEle. A consciência é clara: eu não conheço a verdade sem o Senhor, e eu não terei salvação e misericórdia se não vier da parte do Senhor. A convicção plena do estado de iniquidade, ou de fraqueza, ou de impotência, e a total necessidade de Deus. Agora, perceba que aqui ele vai lidar com a razão pela qual ele pede isso, irmãos. Por que eu quero ser salvo? Por que eu apelo pelas misericórdias de Deus? Por que isso segundo a palavra? O verso 42 vai explicar para a gente. Para quê? Qual a razão? Me ajudem aí. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Quando o Senhor nos garante a salvação, Ele responde às nossas orações, e a oração é respondida com paz. E o Senhor atende ao nosso clamor. O Senhor ouve o nosso pedido. Nós que não podíamos e não merecíamos, recebemos. Ele não pede a justiça, Ele pede a misericórdia. Ele não pede força para se livrar, Ele pede salvação. Para que Ele saiba responder aos que se opõem a Ele. Como que a salvação modela a nossa maneira de lidar com o outro? Esse é um princípio bíblico claro. Porque Deus nos amou quando éramos inimigos, Ele nos ordena amar os nossos inimigos. A misericórdia de Deus foi nos dada porque não éramos dignos de recebê-la. Como é então que eu lido com aqueles que se opõem à tua palavra? Se o Senhor me der salvação, se o Senhor for misericordioso para comigo, eu saberei responder àqueles que me reprovam, àqueles que se levantam contra mim. Aqueles que se opõem devem ser respondidos. E nós esperamos do Senhor a salvação do seu povo. Porque, perceba, porque as nossas armas, irmãos, não são armas carnais, elas são espirituais. Como eu me preparo para responder aos meus adversários? Reconhecendo a total necessidade da misericórdia e sabendo que a salvação só vem do Senhor. Porque quando eu entendo isso, eu entendo quem Deus é e quem sou eu. Eu sou indigno e Ele é digno. Eu sou fraco, Ele tem poder. Eu não sei responder, eu só sei pedir. Antes de sabermos falar com os outros, eu tenho que aprender a ser um pedinte, um mendigo que pede. Concede-me, dá-me, socorre-me, salva-me, tenha misericórdia de mim. Então eu saberei responder. Sabe por quê, Senhor? Porque eu confio na tua palavra. Veja, eu peço
a salvação e a misericórdia segundo a tua palavra, para que eu responda aos que se levantam contra, aos que se opõem, aos que me insultam. E essa resposta, irmãos, aos adversários, reflete isso, porque eu confio na tua palavra. Interessante, essa é a verdade da fé. Diante da tribulação, eu preciso demonstrar mais confiança do que antes, mesmo quando fraco. Mesmo quando fraco. Porque lembre-se, irmãos, a nossa confiança, ela não é perfeita porque ela é grande ou é pequena. A nossa confiança é perfeita por causa daquele em que nós colocamos a confiança. É perfeita porque eu confio em Deus. Seja pequena ou grande a minha confiança, se ela for somente em Deus, se for somente na sua palavra, e às vezes eu estou sem força, mas eu não espero em ninguém a não ser nele. Eu não espero salvação de outro a não ser dele. Eu não espero misericórdia de outro a não ser dele. E aí, esse é o final, porque eu confio na tua palavra. Porque eu confio na tua palavra. Qual é o nosso argumento? Qual é o nosso maior argumento, irmãos? Nosso argumento é a fé. Quando nós buscamos as misericórdias, quando nós buscamos a salvação, fé no Senhor é o nosso argumento, manifestada na sua palavra. Qualquer um que faça tal declaração de fé teve poder de ter sido feito filho de Deus, dado por Deus misericordiosamente. Essa é a esperança que só aqueles que têm ao Senhor podem ter. Não há como fugir dessa lógica, irmãos. O argumento é conclusivo. Quando nós mostramos que Deus guardou suas promessas, ouviu as nossas orações e súplicas e necessidades, não há argumento mais poderoso para calar os nossos inimigos. Deus, eu confio nele, porque ele ouve, ele guarda as suas promessas, ele cumpre as suas promessas, ele ouve as nossas súplicas. Nesse segundo verso que nós acabamos de ler, irmãos, ele faz uma confissão de fé muito bonita, né? A declaração de fé e a experiência que ele tem no Senhor. Mas ele vai fazer a mesma coisa nos versos seguintes. Veja o verso 43, por favor. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade. E aqui, por quê? Pois tenho esperado nos teus juízos. Não tire da minha boca. Como é que ele pede ao Senhor, irmãos? Segundo a palavra. Como é que ele ora ao Senhor? Segundo a palavra. Ele pede a salvação, ele pede a misericórdia, segundo a palavra. Então ele diz, Senhor, não tira da minha boca a palavra da verdade. A confissão verdadeira. A palavra da verdade não pode ser alegria para os nossos lábios, irmãos, a menos que nós experimentemos isso na nossa vida, de fato. A alegria de falar isso é
manifestada pela alegria de ter experimentado isso. A alegria de ter experimentado isso. E nós podemos entrar em desespero, ficarmos deprimidos por causa da doença, da enfermidade, as nossas aberrações, as nossas lutas, as nossas inconformidades com a palavra. Nós podemos exatamente cair em tudo isso, porque nos nossos lábios não permaneceram a palavra da verdade. Mas se mesmo diante de todas essas tribulações, nós cairmos em dificuldades, em lutas, em depressão, em angústia, mas se nos nossos lábios estiverem as palavras da verdade, a nossa confiança não vai se perder. A nossa esperança não vai se apagar, mesmo quando você não consegue ver a luz no meio das trevas. Mas você tem uma confiança: eu confio na tua palavra, eu espero na tua palavra, eu sei que o Senhor é verdadeiro, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor ouve as minhas orações. Essas verdades, elas não podem sair dos nossos lábios, porque eu tenho esperado nos teus juízos, eu tenho esperado nos teus julgamentos, pois eu tenho esperado nos teus juízos, a expectativa minha está nisso, Senhor. Ele esperava que Deus aparecesse e que Deus vindicasse a causa dele, para que ele pudesse falar com confiança da sua fidelidade. O que ele diz, ele realiza. O Senhor descreve isso com todo o poder. E os ministros de Deus, irmãos, eles são algumas vezes silenciados através do pecado do seu próprio povo, diz um dos comentaristas. É importante e interessante porque o pecado do povo às vezes silencia a pregação. E aí, nessa hora, aquele que confia na palavra de Deus vai continuar pregando no princípio: eu tenho esperado nos teus juízos, eu tenho aguardado no teu julgamento, eu tenho esperado na tua fidelidade. Eu aguardo do Senhor, eu sei quem é o Senhor, eu espero no Senhor. Essa forma de lidar com a vida, como o salmista descreve, mostra a perfeita confiança na palavra de Deus. Quando ele encerra esse verso, ele mostra que o salmista fez em referência à própria palavra de Deus, e ele descreve isso com muita beleza a partir dos versos 44 em diante. Para que isso? Por que isso? Mais uma vez, assim, veja, sempre os conectivos, sempre as ligações. Para quê? Por quê? Assim, ele diz: assim observarei de contínuo a tua lei. Saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Para todo sempre. Nada mais nos obriga e nos leva e conduz o homem, irmãos, ao caminho do Senhor do que a experiência da verdade na sua palavra. É por isso que a primeira coisa que Satanás faz no meio do mundo e até na igreja é tentar desacreditar a palavra de Deus. Quanto mais nós confiamos nas misericórdias e na salvação do Senhor, quanto mais nós confiamos, nós temos confiança na sua palavra. E essa confiança não apenas abre os nossos lábios contra os seus adversários, mas também leva o nosso coração ao temor e torna a nossa união com Cristo, a nossa união com o Senhor mais e mais intensa. Cada vez mais eu anseio, eu desejo por aquilo que é a verdade, longe da mentira.
Muitas e muitas misericórdias nos levam a muitas e muitas manifestações de gratidão. Muitas e muitas misericórdias nos levam a muita manifestação de gratidão. Quanto mais misericórdia, mais gratidão. Mais misericórdia, mais gratidão. A graça pode sozinha nos fazer guardar os mandamentos, sem quebrar o mandamento do Senhor. E até o fim. Essa é a expressão: assim observarei de contínuo a tua lei. Veja, se a tua graça me alcançar, se a tua misericórdia me alcançar, se a tua salvação me alcançar, eu guardarei a tua lei. Você percebe? Eu não vou guardar a tua lei com base na minha força. Eu aguardo as tuas misericórdias, eu aguardo a tua salvação. É com base naquilo que o Senhor fez por mim, na tua graça redentora, é que eu vou guardar os teus mandamentos. Eu vou guardar a tua palavra. Não há outra forma, irmãos, de nos assegurar a perseverança na caminhada e a perseverança na santidade, se a confiança na palavra de Deus não estiver dentro do nosso próprio coração. Se não estiver dentro do nosso próprio coração. Interessante que o verso começa assim. Assim. Não é isso? Assim, é assim que o verso começa. Assim como o verso 42 começa. Veja como é que o verso 42 diz. E sabereis, mas em hebraico literalmente seria assim saberei responder. Veja, ele diz, olha, venham também as misericórdias sobre mim, assim saberei responder. Aí depois, não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, assim observarei de contínuo a tua lei. Quanto mais graça, quanto mais misericórdia, mais eu vou amar a lei, mais eu vou ter prazer no caminho do Senhor. Assim, por isso que, de maneira sábia e extraordinária, a escolha das palavras e como elas são organizadas no texto, né? Da seção que foi do 40, até o versículo 40, que foi do 32 até o 40, né? Quando nós vimos aquela seção toda, da última análise que nós fizemos, os verbos ali, eles estavam completamente na forma de verbo que causa ação. Ele pediu, Deus me concede entendimentos, Deus guarda os meus olhos, Deus guarda o meu entendimento, faz isso. Agora, a ênfase é na implicação. Ele pede a Deus, então assim, ele pede a Deus, então assim. Se o Senhor fizer isso comigo, eu amarei. Se o Senhor fizer isso comigo, eu guardarei a tua lei. Você percebe como que o que leva o homem a amar a lei de Deus não é o legalismo, é a graça. O que leva o homem a amar os preceitos do Senhor não é o prazer em observar regras, mas é o amor a Deus devido à grande bondade dele para conosco. É por isso que sempre ele tem o assim. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Veja que a sequência permanece no 45. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Andarei com largueza, pois me empenho nos teus preceitos. O espírito de santidade é um espírito de liberdade. Verso 45. Andarei com largueza. Alguma tradução, é muito estranha essa tradução nossa. Largueza é liberdade, esse é o termo. É uma tradução estranha, porque, tudo bem, porque a ideia da largueza é o seguinte, porque não é um caminho largo, o caminho largo tem sentido complexo na Bíblia, mas eu vou ter liberdade para andar. Isso, é a ideia de que o caminho largo você pode andar com tranquilidade, mas a ideia, literalmente, o sentido da ideia o conceito é liberdade. Essa é a tradução correta. E andarei livremente.
andarei em liberdade. Olha que coisa interessante. Você percebe, agora se fala em liberdade amando a lei. A ideia, presbítero, é que a verdadeira liberdade está em submeter a lei de Deus de coração. Essa é a ideia, sem forçar, sem imaginar que com isso eu ganharei a salvação, mas tendo recebido toda a graça e misericórdia. Por isso ele pede misericórdia e graça no início, depois ele diz, assim eu farei isso, assim eu farei, e agora ele diz, e andarei em liberdade. E andarei em liberdade. Perfeitamente. Não há esforço para me sujeitar a Ele. Eu não preciso me esforçar para me sujeitar a Ele. Eu faço isso livremente. Agora eu consigo, exatamente. Quanto mais nós buscamos a perfeição de nossa obediência, mais nós nos alegraremos com a emancipação completa de cada forma de escravidão espiritual que estávamos presos. Quanto mais buscamos a santidade, mais estaremos livres da escravidão que nos amarrava. A lei, se a graça me alcançar, se a tua salvação chegar, se o Senhor não tirar as tuas palavras da minha boca, assim eu andarei continuamente na tua lei, e assim eu andarei livremente. Exatamente o oposto do mundo. A liberdade é essa liberdade de não mais seguirmos a nossa própria vontade. O que o salmista quer é a salvação de Deus, é a misericórdia de Deus, é a lei que sai da boca de Deus, ele quer responder segundo a palavra de Deus. Não ele. Ele diz, agora eu vou andar livremente, porque eu não faço mais a minha própria vontade. Não é isso o anseio do meu próprio coração. Não é esse o anseio do meu próprio coração. O famoso Thomas Boston, você já deve ouvir falar sobre ele. Ele diz assim: a religião, ela traz calma à alma, que nenhuma outra coisa pode dar. Ela dá descanso e santificação, que em nenhum outro lugar você também pode encontrar. Jesus diz, vem a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. Tirem a carga das suas costas e recebam a minha, que é leve, é suave. Se vocês andarem na minha graça e misericórdia, vocês saberão o que é a liberdade. Vocês entenderão o que é a liberdade. Vos libertará. Esse texto, que texto bem lembrado. Perfeitamente, essa é a liberdade. A religião, diz ele ainda, arranca o coração da pessoa da morte, que o pecado havia aprisionado. A religião verdadeira, ele diz, acalma a tempestade do mar, que havia sido levantada contra nós. Que havia se levantado contra nós. A religião os arranca da escravidão e da servidão na qual eles foram entregues e são agora levados à verdadeira liberdade. A verdadeira religião
nos causa libertação. O salmista diz: salva-me, liberta-me. Eu quero andar segundo a tua palavra. Eu serei livre, Senhor. Eu serei livre, se assim o Senhor nos conceder. Eu serei livre. Expressão linda: e andarei com largueza, andarei em liberdade, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. E não me envergonharei. Não terei vergonha. Eu sou livre, irmãos. Eu não temo aos reis, aos poderosos e aos homens. Eu sou livre. Eu não dependo de ninguém para ter salvação. Ele me deu. Eu não dependo de ninguém para ter misericórdia. Ele teve de mim. Eu não temo os poderosos. Mas não é desrespeito, não. É falar diante deles sem temor. Eu não vou me envergonhar, não vou temer. Ele sabia da tendência do coração do povo de Deus, irmãos. A pompa e a glória externa. Essa é uma tendência nossa. É só deixar o homem se desviar um pouco da palavra, ele torna a igreja uma pompa. Ele acrescenta coisas, ele tira, isso está dentro de nós. Quando o Rei do Universo, o Salvador de toda a terra, chega diante dos tribunais em Roma, quando ele chega diante dos tribunais, ali na Palestina onde ele se encontrava, e o texto descreve a pompa daqueles homens, e o Rei do Universo não tinha onde reclinar a cabeça. Um confronto dos dois reinos. Não é essa é a tendência do meu coração. Essa é a libertação que o Evangelho me trouxe. Perfeito, lá em Atos, e o texto até descreve a beleza da roupa deles diante de Paulo, que chegava acorrentado, escravizado diante dele. O confronto de dois reinos. Eu vou me achegar diante dele. Mas era a resolução do coração de Davi. Nada desse tipo. Ele já disse no Salmo 131. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas demasiadamente gloriosas ou altivas demais para mim. Ele descreve como uma criança que mama, ou que depois de mamar se deita no braço de sua mãe. Assim é minha alma para contigo. Espera, Israel, no Senhor. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para todo sempre. Ele era rei, mas ele falava como rei acerca do Rei dos Reis. E o que é que ele vai falar, irmãos, aos reis? Qual é o conteúdo que ele vai falar aos reis? Os teus testemunhos. Eu não vou ter vergonha de falar do Rei dos Reis, do Senhor de todos os senhores, do dono de toda a terra. Eu não vou me envergonhar dos teus testemunhos. Eu falarei na presença dos reis. Como a salvação que vem do Senhor nos liberta. Como que as misericórdias nos libertam. O grande impedimento do nosso modo de falar, irmãos, sobre coisas santas, na companhia de muitas outras pessoas que são maiores do que nós, é a vergonha. O salmista diz: eu não terei vergonha. Eu imagino o que Paulo queria dizer em Romanos.
passando os dias de exposição, eu fico pensando no império, na pompa, na força, no poder de Roma. E ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Estou diante de uma nação que tem o poder, o maior poder da terra, mas eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Para a salvação, para a libertação do judeu e do grego. Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo. E aí vamos caminhando para o fim. Ele diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. A palavra amor aqui, ela toma conta. Depois da liberdade, diz um dos comentaristas, e depois da coragem, vem o deleite. Depois da liberdade e da coragem, vem o deleite. Eu tenho prazer, a tua lei eu amo. Enquanto ele estava cercado pelos inimigos, ele pede, talvez na escuridão da alma: eu confio na tua palavra, Senhor. E Deus responde, e Deus é fiel, e Deus é bom, e Deus trata com ele. Aí ele diz: a tua palavra que eu amo. Agora não é só que eu espero, não. Eu tenho prazer nela. Eu me deleito nela. A graça de Deus é suficiente para que Deus o salvasse, para que Deus não tirasse da sua boca a lei, e para que o amor pela lei do Senhor fosse manifestado na sua vida. Ele está completamente tomado por deleite. Por favor, veja comigo esses salmos, esses versos. Verso 165, por favor. Veja o verso 165. Veja como que ele descreve isso, já perto do fim. Já é a saída, ou já próximo da término do Salmo 119. 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Que coisa, grande paz há para os que... O amor, veja, irmãos, a graça, a liberdade, o deleite e agora a paz. É o outro passo. A paz para os que amam a tua lei. É só você olhar outros versos do mesmo Salmo 149, veja que é uma verdade. Verso 97, por favor, leia para mim, alguém leia para mim, verso 97. Veja o resultado: eu amo e medito nela todo dia. Por favor, ainda o 103 do mesmo Salmo. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel na minha boca. Veja, irmãos, longe de ser um peso, é um mel, é deleite, é paz. Longe da lei de Deus ser um peso. Você sabe, nós precisamos entender isso, e eu preciso só fazer uma aplicação objetiva. Às vezes é assim que nós guardamos, por exemplo, o dia do Senhor. Às vezes é um peso. Vim para a igreja de manhã, de noite, é um peso. Quando nós teremos deleite e prazer? Em fazer isso.
Se não tem, não é juízo contra você, é porque isso precisa ser buscado. Eu preciso buscar isso. E o Salmo termina dizendo: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Ele declara o seu amor, um coração que ama e se expressa em amor. E ele então ele estende a mão ao Senhor e se deleita no Senhor. É como uma criança, essa expressão mais linda que eu vi num comentarista. É como uma criança que aguarda o presente de aniversário do seu pai. Ele abre a porta e ele estende a mão, aguardando, porque ele sabe que vai receber alguma coisa do seu pai. O salmista diz: eu confio na tua palavra, confio na tua misericórdia, eu confio na tua salvação, a tua palavra não tira da minha boca, eu falarei, eu amarei a tua lei, eu terei prazer nela. Aí ele diz: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Eu estenderei as mãos para receber de ti. E vou meditar naquilo que o Senhor fez por mim, nos teus decretos. Quanto conhecimento, quanto entendimento da lei, e quanta necessidade de trazermos isso para dentro do nosso coração. A liberdade da lei do Senhor. O prazer da lei do Senhor, o amor na lei do Senhor. Nada se compara a isso. Nós somos um povo como nenhum outro povo. Usando as palavras de Moisés em Deuteronômio, eles vão dizer de vocês: que povo sábio e inteligente é esse, que tem do Senhor estatutos, mandamentos e preceitos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a olhar para a lei do Senhor com esse coração e amá-la de todo o coração, para termos prazer nela. Não é brincadeira o que o salmista diz. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor. É a minha alegria. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Senhor, nós te damos graças por esse momento, pelo privilégio de podermos, Senhor, meditar na tua lei, encontrar do Senhor deleite e paz para a nossa alma. Bendito seja o teu nome, Senhor, de eternidade a eternidade. Ajuda-nos a vivermos em submissão à tua lei, buscando nela e no Senhor, o Senhor que revelou a tua vontade ao teu povo, a satisfação da nossa alma, o prazer da nossa vida e o caminho de viver que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.